1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Diga, povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga comigo isso bem alto. Nação, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Amém. Quem escreveu esta epístola foi Pedro. Pedro teve uma enorme dificuldade de entender o real significado da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos, por meio da... E isso não vem de vós, mas é dom de... Não vem de obras, para que ninguém se glorie ou fique inchado, ou achando que tem algum merecimento. Graça de Deus, favor imerecido, como dizem a maioria dos teólogos. Desejo unilateral de Deus de ser bom por nada. Graça significa isso, Deus resolver ser bom para com a humanidade, ser bom para mim e para você, mesmo nós não merecendo isto. Todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, foram despojados da situação ou do direito de serem chamados filhos de Deus, e por consequência disto, foram alijados das promessas de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás. E que o Deus deste século, Satanás, cegou a mente dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem, para que eles não vejam a maravilhosa luz do Evangelho. Evangelho é luz no meio das trevas, e a graça é esta luz que aclareia a mente, o coração e a alma das pessoas. Então, nesta dispensação, ninguém é salvo pelas obras. Aliás, nem nesta e nem na anterior. Porque o próprio pai da fé, para ser salvo, ele precisou crer. A Bíblia diz: Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Então a lei ou o antigo pacto serviu apenas para encerrar todas as pessoas debaixo do pecado. E a lei e os profetas vieram até João Batista e inaugurou-se uma nova dispensação, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse favor ou esse desejo
de Deus de ser bom por aquilo que não tinha nenhum valor, que sou eu e você. Nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Nenhum de nós temos méritos suficientes para permanecer sequer um segundo diante de Deus. Isaías, quando viu o Senhor sobre um alto e sublime trono, e ele viu a glória de Deus, ele caiu e disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías pensou que ia morrer. Por um momento, ou por uma fração de segundos, Moisés viu a glória de Deus. E quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava tanto que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Esse Deus santo, poderoso, que habita sobre um alto e sublime trono, e o seu trono está cercado de glória e de majestade. E os querubins e serafins guardam esse trono com louvor e dizem, delimitando o território: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus esplendoroso, glorioso, que os céus e os céus dos céus não pode contê-lo, tamanha a sua glória, o seu poder, a sua santidade. Ele escolheu um coração quebrantado e contrito para habitar. Deus é tão grande que os céus dos céus não pode contê-lo. Deus é tão misericordioso e tão gracioso que no alto da sua grandeza Ele resolveu habitar no coração quebrantado e contrito. Deus cabe direitinho no seu coração. Deus cabe direitinho na sua alma. Ele não habita nos palácios suntuosos, nem nos grandes templos. Ele habita nos corações quebrantados e contritos. Quantos corações quebrantados e contritos nós temos aqui nesta madrugada? Quem é a habitação de Deus? Levante a sua mão e glorifique ao nome de Jesus. Mas Pedro não conseguia entender isso. Foi preciso o Senhor levá-lo à casa de um gentil chamado Cornélio, e lá ele teve uma visão, e lá ele entendeu que a salvação não era direito exclusivo de um povo, de um território, de uma nação, pois Pedro, sendo judeu, se imaginava que era um privilegiado e que todos os demais deviam ser preteridos. Então ele escreve esta carta exatamente endereçando ao seu povo, aos judeus, e diz: não pela sua linhagem ou pela sua descendência judaica que você é considerado uma nação santa, ou um povo adquirido, ou um povo especial, zeloso e de boas obras, como diz o apóstolo Tiago, ou Tito. Não, mas pela graça inaudita, indizível, maravilhosa, incomparável de Jesus Cristo. Você que não era uma oliveira, era um jambuzeiro brabo, que não prestava para nada, mas você foi através de Cristo, que é a oliveira verdadeira, enxertado nessa oliveira, e passou a ter vida. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, a todos aqueles que creem no seu nome. Até hoje essa peleja está lá.
em Israel, entre os judeus e os palestinos, porque eles acreditam que eles são um povo especial, escolhido por Deus, e que só as promessas de Deus são só para cumprir nas suas vidas, ou no seu povo, e que aquele território é deles, e eles brigam dia e noite, e essa briga vai entrar pelo milênio afora e só vai encerrar no juízo final. Mas Pedro escreve aqui, em primeiro lugar, vós sois a geração eleita. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui, irmãos? Porque tem muita gente que é salvo, mas ainda não assumiu a postura de salvo, ainda não assumiu a sua posição em Cristo. Na verdade, ele é crente, mas ele não sabe o que é ser verdadeiramente um cristão. O que mais nós temos nas igrejas hoje são pessoas que um dia aceitaram Jesus, mas não foram discipuladas, não leem a Bíblia, não oram, e portanto, se não examina as Escrituras, não conhece o poder de Deus, e por não conhecer o poder de Deus, vive mendigando bênção. Está cheio de crente nas igrejas que vive uma vida amargurada, uma vida derrotada, carrega até um cartão de crente, de membro, de obreiro e até de pastor, mas a sua vida diz exatamente o contrário. Seu lar é uma desarmonia, sua vida é uma desavença, vive em conflito interior, vive caindo na mão dos adversários, cede a qualquer tentação. Na verdade está vivendo nesse mundo sem saber de onde vem nem para onde vai, está desorientado e correndo atrás de alguma coisa que ele chama que é bênção, mas ele também não sabe nem o que é bênção. Ele pensa que bênção é ficar no reteté, é profetar para cá, avisar para lá, andar para cá, avisar para lá. Não! Vida cristã é muito mais do que isso. É você assumir uma postura, assumir uma posição diante de Deus. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não é que você tem que ser, não. A Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. Luz foi feito para brilhar, sal foi feito para contagiar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que tipo de vida você está vivendo? Qual é a sua real posição em Cristo? Eu acho incrível, pastor Paulo Marcelo, pastores que aqui estão. É pessoas que entram ano e saem ano na vida, elas não mudam nada, elas não evoluem nada, elas não crescem nada, elas não avançam nada. É a mesma toadinha, é o mesmo nhenhenhê, é o mesmo oba-oba, é aquela coisinha enjoada, aquela crença boba, idiota, um fanatismo bobo, que não está levando a nada, e a tua vida só vai de mal a pior, só experimenta miséria, desgraça, tribulação, provação. Eu não estou falando que crente não tem que passar por isso, não. Mas até quando você vai viver essa vidinha de comer migalha? Postura. Presta atenção. Diga assim para alguém que está do seu lado: eu dou a você, diga bem alto, eu dou a você o direito de você me tratar do jeito que eu determino que você me trate. Presta atenção, você não entendeu ainda. Eu estou dizendo que as pessoas nos dão o tratamento que nós autorizamos elas darem. Vou dizer novamente. As pessoas
nos dão o tratamento que nós autorizamos. É você que determina que tipo de tratamento você quer ter. Por isso que se você determinar na sua vida que ninguém mais vai te humilhar, que ninguém mais vai pisar na tua cabeça, que você é salvo, lavado e remido com o sangue de Jesus, e que nasceu para brilhar. E atenção, o brilho desse mundo não vale nada. O brilho desse mundo é como cometa. Eu estou falando que você não é cometa, você é estrela. Você tem luz própria, porque a luz de Deus que está na sua vida é o sol da justiça que nasce sobre você. Glória a Deus! Glória a Jesus! Então, quando o diabo vem com a pata suja para colocar em cima da sua vida, ou ele manda, normalmente ele não aparece pessoalmente, ele sempre manda um emissário. Para nós que vivemos no meio dos crentes, ele gosta muito de usar crente. Ele não vai usar um incrédulo, ele vai usar um irmão. Vai usar alguém da religião, que é o que você vive. Você tem pouco convívio com incrédulo, você tem mais convívio com crente mesmo. Então ele vai usar um crente. E Satanás usa crente, irmão, é a especialidade dele. Ele usa crente, ele usa obreiro, ele usa pastor, ele usa profeta, ele usa todo tipo de coisa. Lembra de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não deu nem 10 segundos, ele disse: Senhor, larga essa cruz para lá, abandona isso aí, vamos continuar a nossa vida. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas que são de Deus, mas sim as coisas que são aqui da terra. É a especialidade do diabo. É usar gente que convive com a gente para diminuir a gente. O que mais nós temos no nosso meio são pessoas invejosas. Você sabe o que é um invejoso? Inveja vem do latim invidia, que quer dizer olhar torto. Tem gente que nunca vai ficar satisfeito com a sua bênção. Quando ele te vê abençoado, ele vai ficar ruim, vai ficar down, vai ficar deprimido. E atenção, isso começa lá na sua casa, no meio da sua família, porque a Bíblia diz assim, que os inimigos do homem são os da sua casa. Os primeiros a te invejar vai ser os teus irmãos, as tuas irmãs, vai ser às vezes até o teu pai e a tua mãe, mas você não tem que se preocupar com isso, porque você assumiu uma posição de vencedor e vitorioso. Aleluia! E o que é que você tem que fazer? Vai abençoando essas pessoas. Vai abençoando essas pessoas. Postura. Pedro diz: vós sois a geração eleita. Isto fala de um privilégio. Diga assim: privilégio. Diga assim: o povo de Deus desfruta de um privilégio. A Bíblia diz: vós sois a geração eleita. Em outra versão diz: povo escolhido. Um dia desse, uma pessoa veio falar comigo: pastor, por que o senhor não se candidata a um cargo eletivo? Eu disse: para quê? Eu já sou eleito. E o meu mandato é segundo a ordem de Melquisedeque. No meu não acaba nunca. O seu tem que renovar de 4 em 4 anos. O meu não, eu já estou eleito. Louvado seja o nome do Senhor. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado: em Cristo você está eleito. Atenção, essa questão de predestinação, isso é a coisa mais simples do mundo para entender. Tem gente que faz um cavalo de batalha danado nesse negócio. Não, é fácil entender isso. Eu sou predestinado. Eu sou. Você também é. Todo mundo aqui é predestinado. Em Cristo eu sou predestinado para ser salvo, para ser lavado, remido com o sangue de Jesus, para andar de cabeça erguida. Em Cristo. Agora, fora de Cristo eu não sou nada. Diga assim: em Cristo eu sou tudo.
Fora de Cristo, não sou nada. Em Cristo, é a coisa mais fácil do mundo entender isso aí. Em Cristo nós somos eleitos, somos predestinados, somos geração eleita, povo adquirido, estou debaixo da bênção, ando de cabeça, não ando por cauda, piso na cabeça do Satanás. Em Cristo. Agora fora de Cristo, fora dos limites de Cristo, é ruim, hein? Você é um eleito. Você é um escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Você faz parte da descendência real. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa assumir essa postura. Você precisa assumir esta posição. Você tem que viver como um eleito. Pedro diz: antes vocês não eram nem povo, mas agora não. Você é povo de Deus. E a Bíblia diz assim: se pragas vierem sobre a terra, juízo vier sobre a sua casa e sobre essa nação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e jejuar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, me levantarei do meu trono e descerei e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem uma ligação direta com Deus. Você tem esse privilégio. Deus te trata de maneira diferenciada. Você é escolhido por Deus. Você foi levantado por Deus para fazer a diferença na sua casa, na sua vida, no lugar onde você está. Você é eleito, você é escolhido, você é separado para fazer a diferença neste mundo. Levante a sua mão e comece a glorificar a Jesus. Você tem privilégios que nenhum outro povo tem nessa terra. Segundo lugar, o povo de Deus, diga comigo, o povo de Deus desfruta de uma dignidade que é peculiar. Diga dignidade. Dignidade que é peculiar. A Bíblia diz: vós sois a nação, a geração eleita, o sacerdócio real. Não é qualquer sacerdote não. Você é sacerdote da casa do rei. Tu não é um sacerdote de beira de esquina não. Você não está lá num cantinho não. Você é sacerdote que trabalha na casa do rei, está a serviço do rei. Você tem tratamento de rei. Você come na mesa do rei. Você tem direito de vestir do jeito que o rei se veste. A herança do rei é a herança sua também. Louvado seja o nome do... Com uma diferença: o rei é o rei e você é sacerdote real. Louvado seja o nome do Senhor. Sacerdote para interceder. Quantos sacerdotes nós temos aqui nesta noite, nesta madrugada? Quantos sacerdotes nós temos aqui? Irmão, você acha que isso é pouca coisa? Mas eu sou apenas um crente, eu sou apenas um membro. Você não sabe o que você é. Você não tem noção. Você é sacerdote real. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como sacerdote real, você tem direito de falar com o Pai diretamente. Você não precisa marcar entrevista para falar com o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem acesso direito ao rei a hora que você quer. Quando as coisas apertam, as pessoas vão te procurar. E sabe por que elas vão te procurar? Porque elas sabem que você tem contato direto com o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!
Terceiro, para terminar. Diga assim: sacerdote para interceder. Sacerdote para oferecer louvor a Deus. Sua vida tem sido alvo do louvor a Deus? Você tem louvado? Não estou falando cantado, estou falando louvar. Louvar. Porque tem muita gente que canta e não louva. E tem muita gente que louva e não sabe cantar. Mais importante do que o canto é o louvor. Louvor é aquilo que transborda de você e atinge outra pessoa. É aquilo que contagia a outra pessoa. Louvado seja o nome de Deus. É aquilo que a pessoa vê e admira em você e diz: eu queria ser igualzinho a ela. Isso é louvor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a sua vida como sacerdote é para louvar a Deus. A sua vida tem que transbordar Deus, tem que fazer com que as pessoas tenham desejo de chegar perto de Deus, tenham este anelo de dizer: eu queria conhecer a esse Deus que você conhece. Eu queria saber a respeito do Deus que você serve. Às vezes sem você precisar falar muita coisa. A Bíblia diz: você foi colocado como sacerdote para interceder. E você foi colocado como sacerdote para louvar. Louvar a Deus e ser alvo do louvor de Deus aqui na terra. Diga comigo: sacerdote para interceder. Sacerdote para louvar a Deus. Você é sacerdote. Você é nação eleita. Você é sacerdote. E há uma qualidade extraordinária que só o povo de Deus tem. A Bíblia diz: vós sois a nação santa. Diga comigo: nação santa. Olha só o que a Bíblia está dizendo que eu e você somos. Em primeiro lugar, você é uma geração eleita. No meio desta geração corrompida e perversa, você foi colocado como geração eleita. Você é diferente. Você está em apartado. Em segundo lugar, a Bíblia diz que você é sacerdote da casa do rei. Terceiro lugar, a Bíblia diz que você é uma nação santa. Diga: nação santa. Diga: santa. Se você é nação santa, só habita numa nação santa quem é santo. E agora, isso nos leva a uma reflexão do que é o mais importante para a vida cristã nos dias de hoje. Senhores, não há coisa mais importante para se pregar no dia de hoje do que uma coisa chamada santificação. Nós estamos errando na dose. Nós estamos pregando prosperidade demais e santificação de menos. E nós estamos iludindo as pessoas porque no plano de vista espiritual, a prosperidade advém à medida que eu me santifico. Essa é a questão. Você é próximo à medida que você se separa mais para o Senhor. Santificação quer dizer separação. Diga: separação. Diga: dedicação. Consagração. Exclusividade. Isso quer dizer santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual? Santificação. Ninguém verá o Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer, ele vai prosperar. Glória a Deus.
que você veio buscar aqui nessa noite? Ah, pastor, eu vim buscar uma benção. Eu quero benção. Quero benção. Eu vim buscar uma casa, vim buscar um carro, vim buscar isso, vim buscar aquilo. Você está no lugar errado. Aqui não é lugar de você receber casa, você receber carro. Aqui é lugar de você receber santificação. 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 E carro e coisa. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Eu não conheço sucesso que não vem através do trabalho. Sucesso é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Deus não vai dar casa para quem não gosta de trabalhar. Deus não vai dar emprego para quem não gosta de trabalhar. Deus não vai te dar uma posição de doutor se você não estudar. Você precisa correr atrás. A sua vida espiritual na casa do Senhor tem que estar santificada em alinhamento. Santificação quer dizer andar em alinhamento com Deus. E atenção, é fácil eu medir o meu nível de santificação quando eu deparo com meu irmão. O difícil, você vai entender o que significa santificação quando você mede ela em alinhamento com a santidade de Deus. Quando você olha para o seu irmão, você vê muita falha e muito erro. Eu quero pedir a você, não olhe para mim, olhe para Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver um homem errado, falho mesmo. Às vezes eu tenho vergonha das coisas que eu faço, e não é diferente com ninguém aqui, porque eu sou alvo da graça e da misericórdia de Deus. Ah, se eu pudesse voltar para trás para pagar umas coisas erradas que eu fiz, mas não tem mais jeito, eu tenho que viver daqui para frente. Então eu estou aqui, não é para dizer que eu sou melhor do que você, mas eu estou aqui para dizer que juntos nós precisamos da graça, da misericórdia, do poder de Deus na nossa vida. E por meio do processo da santificação, eu vou recebendo as bênçãos de Deus. Diga assim: as bênçãos de Deus. Diga bem alto: as bênçãos de Deus é resultado da santificação da minha vida. Não, bênção que não advém como resultante de santificação é prova, é luta, é tribulação, é prêmio do diabo. E o diabo abençoa? Abençoa. O diabo faz milagre? Faz milagre. O diabo faz prodígio. A Bíblia diz que nos últimos tempos ele vai fazer uns prodígios tão grandes que, se possível, vai enganar até os escolhidos. Mas quem é escolhido de Deus, quem é nação eleita, quem é sacerdócio real, ele tem uma coisa chamada desconfiômetro espiritual. Ele sabe pesar as coisas e compara as coisas espirituais com as espirituais. Crente que é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus e é santificado, não vai no oba-oba, não anda na confusão. Ele sabe quem é de Deus e quem não é. O que é de Deus ele aceita, o que não é, ele é. Podia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para nos separar, para nos consagrar, para nos santificar, para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todo dia errando menos e acertando mais, todo dia glorificando a Deus através da nossa vida. Atenção! Eu quero convidar a todos nesta noite a serem pregadores da palavra de Deus. Aliás, eu quero dizer mais. Eu quero dizer que você, querendo ou não querendo, você é um pregador. Pregador não é apenas o pastor Paulo Marcelo, o pastor Samuel, os pastores, os obreiros. Não, pregador é você. Você é um pregador. Aonde você passa, você é um pregador. Sabe quem é o... Vou convidar um pregador. Tá certo, é bom convidar um pregador. Louvado seja Deus, eu gosto. Mas lá na sua casa o pregador tem que ser você. Louvado seja o pregador, faz o trabalho dele como obreiro do Senhor, mas o pregador principal, mais importante lá é você, porque o pregador vem, passa e vai embora, mas a mensagem tem que continuar, e quem vai pregar essa mensagem é você. Atenção, agora eu vou dizer uma coisa, ouça bem, pregue o tempo todo, se for preciso, use a sua voz. Vou repetir.
preciso for, usa a voz. Porque a mensagem mais poderosa que existe é a mensagem que eu prego com o meu exemplo, com a minha vida, com a minha conduta, com o meu estilo de vida. É isso que vai denunciar se Cristo está na minha vida ou não está. Esta é a grande verdade. Estou me lembrando aqui de uma coisa que meu irmão me contou algum tempo atrás. Contou aqui nesse púlpito, eu estou me lembrando disso aqui agora. Ele disse que tinha dois irmãos, um casal de irmãos, melhor dizendo, irmão, irmã, casados, tinha filhos, morava num condomínio, e eles brigavam o tempo inteiro. Brigava, e sabe como é que é a briga de marido e mulher, né? Quando não tem temor de Deus, é uma baixaria. Era uma gritaiada, de vez em quando eu ouvia os panelas, pá, arrebentando. Mas quando chegava assim, domingo, no finalzinho da tarde, todo domingo eles iam para a igreja. Aí alguém descobriu, disse, esse cara é crente, é. Aí um dia, ele assim, num roupante, querendo dizer que ele era melhor que todo mundo, mandou escrever assim, botou uma placa bem bonita assim na sua casa, que dizia assim, esta casa é propriedade de Jesus Cristo. Então todo mundo passava e lia a placona lá, essa casa é propriedade de Jesus Cristo. Só que eles esqueciam que a placa estava lá e quebravam o pau. Aí um dia um vizinho disse, espera aí, eu vou lá completar essa frase desse crente. Chegou lá e disse, essa casa é propriedade de Jesus Cristo. Ele foi escreveu assim, botou uma vírgula e disse, mas está alugada para o diabo. Como é que está a sua casa, irmão? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu testemunho? Está honrando aquele cartão que você carrega? Sua casa é propriedade de Jesus? A sua casa é propriedade de Jesus? Quantos tem aí a sua casa como propriedade de Jesus? Levante a mão bem alto. Mas quem está morando lá dentro? Você foi salvo para fazer a diferença. Não é o teu roupante, não é o teu jeito de vestir, é teu jeito de ser. É que vai dizer se você é salvo ou se você não é. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palma que a gente puder dar.